Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tem uma versão que diz: eu vos aliviarei. É a mais correta, é a RC. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Curva a sua cabeça aí no seu lugar. Peça para o Senhor Jesus falar com você. Peça para o Espírito Santo. Uma oração sua. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo através desse homem. Fala comigo de uma maneira única, especial. Que o Senhor possa tocar em alguma área da minha vida. Que eu preciso de uma palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecê-lo por estar na tua casa. Como é bom estar na tua casa. Como é bom ser seu filho, te servir. Essa paz que a gente encontra em ti e não encontramos em nenhum outro lugar. Eu peço, venha no nome do seu filho Jesus falar com o teu povo, que o teu Espírito Santo que sonda e conhece os corações e que está ouvindo orações agora, que o Senhor possa direcionar a minha boca para falar a palavra certa, direcionada à pessoa certa. Cala toda a voz do ego, toda a voz satânica, mas que seja somente a voz do teu Espírito falando conosco nessa noite. Usa o meu nada em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, durante muito tempo eu li esse texto e eu não compreendia tudo que realmente esse texto ele tem para nós. Até que um dia eu estava lendo a Bíblia num devocional, quando eu me ative a ler todo o capítulo, e eu não tinha observado algumas coisas do texto, porque a gente é tão apaixonado por Mateus 11, 28 ao 30, o vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, que muitas vezes nós nos esquecemos de olhar o contexto do texto. O que é o contexto? O contexto é o que vem antes e o que vem depois do texto. Existem dois tipos de contexto: contexto imediato, que é imediatamente o versículo que vem antes e depois, e o contexto remoto, que é o que a Bíblia fala sobre um determinado assunto. Então, ao ler aquele texto, eu falei, não, mas esse é tão profundo isso, não tinha visto. E é isso que eu quero compartilhar com você, e o tema dessa palavra é: um Deus que se revela e clama, vinde a mim. Um Deus que se revela e clama, vinde a mim. Vamos para o verso 1, vamos começar a descobrir esse texto. Por favor, multimídia, 11, 1. E não tire o texto, nós vamos caminhar nele. Mateus 11, 1. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus sai para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Nota que primeiro Jesus tem uma reunião com os 12. Jesus, por mais que ele ensinava as multidões, o enfoque do ministério dele era na formação de liderança. Por quê? Porque quando você forma líderes, você cuida de uma multidão. Por isso que essa igreja, inclusive, ela trabalha com um grupo de discipulado chamado G12, que é um pastor formando os 12 dele, cuidando bem deles, para que esse grupo também tenha 12, os 144, os 144 também tenham 12, os 1728, e os 1728 tendo 12, 20.736. Então você precisa entender que, por mais que a gente fale, é 12, tem um propósito que a gente vê na liderança de Jesus. Inclusive a pedagogia descobriu que o número perfeito para a educação e ensino é 12. Nem mais, nem menos, o grupo de aluno perfeito para uma sala de aula é 12. E começa tudo com Jesus instruindo seus 12 discípulos. E depois ele sai para anunciar para as multidões. Pode passar verso 2. Agora o texto, ele nos traz uma nova perspectiva. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Pode passar. Quando você olha o texto, João Batista havia sido preso. Herodes, o grande, havia prendido João Batista. Ele tinha
tomado a mulher do irmão dele, Filipe, e João Batista era profeta de Deus. Ele não só anunciava a vinda de Jesus, mas ele pregava contra a quebra de princípios. E o irmão dele estava tomando a esposa do irmão, porque ele era rei. Então ele estava adulterando. E ali lembra que a mãe pede para Herodias, a filha, dançar para Herodes, para que na dança ele disse assim: eu te concedo até a metade do meu reino. E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista. E João Batista está preso. Por que ele está preso? Porque ele é um profeta que prega a verdade. E agora, ele da cadeia, ele começa a ouvir. Gente, concentra bem. Da cadeia ele começa a ouvir, com certeza, a voz de guardas, a voz de outros presos que zombam do próprio João Batista. Você vai entender isso depois, mais para frente. Diz: ei, João, sabe aquele que você profetizou, que depois de você viria o Machia, ungido? Porque Messias, traduzido no português, é Machia no hebraico, que significa ungido, o ungido, que era aquele que viria cumprir as profecias. E o olhar de Israel para esse Machia era um olhar político. Era um olhar onde se iria libertar a nação de um governo, de um domínio de Roma na cabeça de Israel e devolver a hegemonia da nação. Então, esse rei, ele não ia suportar desaforo, humilhações. E com certeza, aqui João, começam a dizer para ele: ei, João, sabe aquele teu Machia? Pois é, ele está andando só com publicanos, pecadores. Quem que eram os publicanos? Os cobradores de impostos que trabalhavam para Roma. Então era uma classe tão rejeitada quanto gente que vivia no pecado. E Jesus não veio para os sãos, ele veio para quem? Para os doentes. O que é não vir para os sãos? É não vir para aqueles que acham que não precisam de ajuda. Jesus, ele veio para aqueles que dizem: Senhor, eu preciso de ajuda. Ele não está dizendo assim: eu sou perfeito. Não, Jesus diz assim: eu vim para quem precisa de ajuda, que quer mudar, mas não tem força. João ouve que Jesus está andando com publicanos, com pecadores, que Jesus está fora daquilo que se esperava. E João pede para os discípulos dele, porque ele ainda tem discípulos, e envia eles até Jesus com uma pergunta: és tu mesmo o Messias, ou nós temos que esperar outro? Gente, tem que ser muito macho para fazer essa pergunta. Quantos de nós, quando temos dúvida, ao invés de nós olharmos no rosto de uma pessoa que nós temos dúvida quanto ao caráter, quanto àquilo que nós acreditamos ser o certo, mas em vez de nós colocarmos o nosso questionamento e as nossas dúvidas na frente da pessoa, a gente fala pelas costas. João não. João tem tanta coragem, porque ali não é o ministério de Jesus que está em xeque só, é de quem? É o dele, porque será que eu profetizei errado? Será que eu anunciei o Messias errado? Porque com certeza os próprios soldados deveriam zombar de João. Ei, João, falso profeta, vocês dois, hein? Irmãos, a cadeia não é um ambiente fácil. É isso que eu quero que você entenda. Por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem hora que você passa por momentos de crise. Tem hora que você passa por momentos de dúvida. Tanto de dúvida pessoal, quanto de dúvida, muitas vezes, do que você ensina. Só que no momento de dúvida, João, ele tem muita coragem para colocar a sua dúvida diante de Jesus. És tu mesmo o Messias, o Machia ungido, ou nós esperamos por outro? Porque se Jesus diz não sou eu, ele também é um falso profeta. João está preso, e tudo que ele está ouvindo sobre Jesus, ele está ouvindo através de alguém.
E sabe o que é tão bacana? Porque Jesus aceita a nossa crise de identidade. Jesus aceita os nossos momentos de dúvida. Os nossos momentos onde nós podemos até pensar, ou você pensou alguma vez na vida, será que eu criei certo? Será que realmente o caminho para Deus é só Jesus? Será que é isso mesmo? Será? Porque a cadeia e as dores muitas vezes fazem a gente colocar as nossas convicções em dúvida. Ou muitas vezes, quando as coisas não saem do jeito que nós esperávamos, do jeito que nós oramos, do jeito que nós planejamos, e isso coloca o nosso coração em dúvida, em xeque. E aí olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Pode passar, meu irmão. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, não só pobre financeiro, mas de espírito. Pode passar. Agora olha o recado final para ele. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus está falando, pode passar mais um. Passar mais um, verso 7. Jesus está falando que os sinais, o comportamento, revela aquilo que não é uma boca que vai falar. As atitudes estão mostrando, olha, nunca se viu tanto milagre, tantos sinais. Mas o mais importante, o próprio evangelho é pregado para os pobres. Pode voltar para ele, falar para ele o que vocês, os mortos, ressuscitam. As boas notícias. E o que é a boa notícia? Um carro zero? Uma casa nova? Ou a boa notícia é que o Filho de Deus, que veio pagar o pecado do homem, da raça humana, já morreu, já ressuscitou e vai voltar? Essa é a boa notícia. Pode voltar para ele dizer que está seguro, mas leva esse recado também. Bem-aventurados os que de mim não se escandalizam. Tudo bem eu e você termos crise. Tudo bem nós termos dúvida quanto a nós. Porque com todo respeito, a dúvida de João não é só sobre Jesus, é sobre ele. Agora, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Quer dizer, os discípulos dele estão indo embora, agora João vai entrar no assunto. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Multimídia, se liga. Verso 8. Então presta bastante atenção para você entender que geralmente quando uma pessoa te ataca, e principalmente quando as pessoas que vieram trazer o recado já estão indo embora, não sobrou muita gente para levar o recado. Até porque ele está preso, está entendendo isso? É a hora que uma pessoa ferida faz o quê? Cabra safado, esse ordinário. Mas Jesus já começou a dizer assim, o que vocês foram ver? Um caniço. O que é um caniço? Era um bambu. Era um bambu que dava no deserto, que ele era muito fino. Era uma espécie de bambu brasileiro, mas mais fino. Então, quando o vento batia, o que ele fazia? Ele inclinava para onde o vento ia. Então, Jesus estava falando, o que vocês esperavam que era João? Vocês esperaram que João era um camarada que aonde o vento vai, ele vai? João é muito homem para colocar as dúvidas dele do lado de fora. Sabe por que muita gente desvia? Não é por causa das dúvidas. É porque não tem a coragem de colocar as dúvidas do lado de fora. Jesus não tem problema com as nossas crises de identidade, porque ele não tem crise de identidade. Porque a crise de identidade nada mais é do que saber que se você está fazendo a coisa certa de verdade.
Será que eu estou entregando minha vida inteira por nada? Será que eu abri mão da cachaça, da mulherada, das festas por nada? Será que eu vou trocar tudo por? É a dúvida. Será que eu estou ensinando é certo? Aí Jesus continua, o que vocês foram ver? Para a multidão. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos... Ele está falando de Herodes. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês mais que um profeta. Este é aquele que a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Ele está falando aqui que ele era o Elias. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior que ele. Você sabe o que Jesus está falando? João está em dúvida quanto a quem eu sou. Mas eu vou dizer quem ele é. Eu vou dizer quem você é. Porque tem hora que é você que está em dúvida sobre quem é você. Aí Jesus diz, não, espera aí que eu vou dizer quem é você. Esse é o Elias que havia de vir. Está lá em Malaquias 4:5, que prepararia o caminho do Senhor. Ei, João, você é aquele que falou em línguas na barriga. Quando a gente se encontrou, eu era só um visigoto sendo formado, você tinha 6 meses. Isabel e a minha mãe falaram em línguas, inclusive minha mãe fez um cântico, minha alma engrandece ao Senhor. Ei, João, ei, João. Tem hora que a gente está em dúvida. Jesus não ataca João. Jesus sabe lidar tranquilamente com crise de identidade dos outros. E ele sabe devolver a verdadeira identidade para quem perdeu a identidade. Porque às vezes a luta, a cadeia, as circunstâncias, o olhar do que o outro espera de que seja Cristo afeta a nossa concepção, o nosso conceito sobre algo. Pode passar. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus está dizendo aqui vai ter um descer, vai ter um ascer e vai ter um descer. Aqui nós estamos dividindo a história. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Ele está falando dos dois, tanto de João quanto dele. Porque o que é o ministério de Elias? Tanto o ministério profético, de dizer a verdade, de acusar e de condenar o pecado, porque o profeta é Nabi Nabá, é anunciador, porta-voz, aquele que fala em favor de Deus, quanto também Elias, aqui, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos. Então João Batista é o que prepara o coração do povo para Cristo, mas Cristo é o que repara e prepara o coração de toda a humanidade para Deus. Então Jesus, ele é a ponte, ele é não é ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então João traz até Cristo e Cristo nos leva até Deus. A ponte entre a humanidade e Deus estava caída. Quem virou a ponte nesse abismo do pecado foi Jesus. A cruz é o caminho, a cruz é a ponte. Por isso que você não pode virar no braço da cruz para a esquerda nem para a direita. Por isso que o reino de Deus é tomado por força. Você não pode ter dúvida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pode passar. Aquele que tem ouvidos, o recado de João, bem-aventurados que não se escandalizar de mim. Escandaliza não, João.
eles podem se escandalizar. Não se escandaliza, não. Pode passar. Ao que posso comparar essa geração, agora parece que Jesus mudou de assunto, mas ele não mudou. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Olha o que Jesus está fazendo, uma comparação entre o ministério de João e o ministério dele. Aí Jesus vai dizer assim, ó, na praça tem aquela moçada que quer o aplauso, quer o... Então ele vai tocar, vamos começar com a dança. Aí ninguém, ninguém se alegra. Aí fala, não, rapaz, o povo não quer alegria, então o povo quer chorar. Aí começa um lamento. Chora Israel. Daqui a pouco ninguém chora. Ó, o que o povo quer? Pregar algo que eles têm convicção, tocar algo, cantar algo que tem convicção, ou quer o aplauso? Então olha o que Jesus fala, pode passar. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Agora olha lá, pode passar, meu filho. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria de Deus é comprovada pelas obras que as acompanham. Vocês conseguiram compreender aqui? Jesus está falando, veio João que não comia nem bebia, vocês rejeitaram ele. Não, esse cara não come, não bebe. Nunca confie num homem que não come e não bebe. Mas o não bebe aí não é cachaça não, viu, meu irmão? Ali era oino, suco de uva. Era o suco novo, era o sem ser fermentado. Aí, vem Jesus que come, bebe, senta com a moçada, anda com o publicano, com o pecador. Não, é doido, isso não é de Deus não. O que o texto está querendo dizer? Que quem não quer crer não vai crer. Que quem não quer crer fica procurando desculpa para duvidar. Ei, irmão, pare de tentar agradar pessoas que não querem ser convencidas. Pare de tentar andar convertendo e convencendo pessoas que não querem ser convencidas. Tem fé? Tem em ti mesmo. Aonde que tem que haver fé? Em quem? Porque todo mundo pode colocar em xeque o teu Deus, o teu Cristo e você. Mas quem que tem que saber quem é você? Você está entendendo que esse texto fala sobre identidade? Pode passar. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Parece que mudou de assunto. O que Jesus vai fazer aqui, pastor Anderson? Ele vai dizer, ai de ti, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, vestido de roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Pode passar. E vocês, Cafarnaum? Será levado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido. O que Jesus está falando? Ali tinha uma multidão de Corazim e Betsaida e de Cafarnaum. Quem eram essas cidades? As cidades que Jesus mais tinha realizado milagres. Ou seja, mesmo com sinais, quem não quer crer, pastora? Não crê. Não crê. Tem gente que para dizer, para eu crer em Jesus, Jesus tem que fazer isso. Irmãos, tem muita gente que nunca viveu sinais, expulsão de demônios, cura, e com a pregação do evangelho se converteu. Ou com os sinais e as curas que já foi feito no meio das pessoas que viram, mas não se converteram, mesmo com tantos sinais, prodígio e maravilha.
se esses mesmos sinais tivessem sido feitos em outra casa, em outra cidade, em outro lugar, as pessoas teriam se convertido. Jesus está falando de pessoas que fazem acepção e que não querem ouvir a palavra e que olham para a pessoa e não para as obras dela, porque querem rejeitar. Em vez de elas olharem para os sinais e para as obras e para a mensagem e para o caráter, eles querem rejeitar. Olha o verso 24. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês, mostrando que quem mais é dado, mais será. Pode passar. Naquela ocasião Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos. Quem que se achava sábio e culto? Os religiosos. Os religiosos acham que sabem demais, mas eles não se abrem para ver e para conhecer Cristo. E às vezes a mudança, uma nova vida está tão perto, mas a religião, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. A tradição faz com que as pessoas não conheçam Jesus. Irmão, Jesus estava diante daquele povo todos os dias, mas foi conhecido por muitos poucos. Jesus pode estar tão perto de você e da tua casa, e você morrer sem conhecê-lo. Você pode conhecer o nome Jesus, o nome cristianismo, o nome evangélico. Você pode conhecer o nome Bíblia, mas não conhecer de fato, não conhecer de direito, não conhecer de andar com Ele, porque muitas vezes você se escandaliza, porque você tem vergonha de ir na contramão da religião, você tem vergonha de ir na contramão da tua família. Mas pastor, minha família é católica, é da Umbanda, é do Candomblé, é espírita, é ateia. Quem não negar pai, mãe, irmãos, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Betsaida, Cafarnaum, Corazim tinham visto tantos sinais, mas não queriam crer. Não queriam crer. Eles não queriam conhecer Jesus. Jesus estava diante deles, eles podiam conhecê-lo tão perto. Jesus podia se revelar a ele. E quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Porque é na vida do discipulado, pastor Anderson, que a gente conhece o Pai. E ele diz: olha, eu te louvo, Pai, porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios. Olha aqui, sábios e cultos. Aqui olhos. Mas revelaste aos pequeninos. Você quem é um pequenino de Jesus aqui? Você sabe o que o pequenino é? É aquele que não sai do pé da pessoa. Onde você vai, o pequenino? Quando o adolescente, o jovem vai crescendo, que acha que sabe muito, para de andar atrás. Doido, eu vou andar com esse velho aí, sabe de nada. É isso que são os fariseus. Esses são os religiosos. Os religiosos acham que já sabem demais. Já fui muito discipulado, pastor. Fui muito discipulado, pastor. É isso. Já li a Bíblia demais. Pastor, já orei demais. Já fiz campanha demais. Pai de fé demais. Demais. Sei demais. Ih, não cresce não. Fala por mão do lado, não cresce não. Você pode crescer em conhecimento, mas nunca pode deixar o orgulho entrar no seu, porque você vê que o último orgulhoso do céu foi expulso. Pode passar, sei, pai, sim, pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. Tudo está na mão de quem, gente?
Irmão, tudo que você precisa está na mão de Jesus. Eita, glória a Deus! E ninguém conhece o Filho, a não ser, e ninguém conhece o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Irmão, se você quer conhecer o Pai, você tem que aceitar Jesus. Se você quiser conhecer o Pai, você tem que andar com Jesus. E para andar com Jesus, você tem que ser manso e humilde. Pode passar. Venham a mim. Entendeu agora? Entendeu agora? Você nunca vai conseguir compreender o texto de verdade sem olhar. O que Jesus está falando agora? Mudou tudo, não mudou? Venham a mim. Porque tem tanta gente cansada. E tem tanta gente sobrecarregada, mas não divide fardo com? João Batista diz, está pesado aqui, vou perguntar para Jesus se é ele mesmo. Jesus é o Senhor mesmo? Sou, João, você está com crise, né, miserável? Mas eu não estou. Pronto, cadê o fardo de João? Cadê o fardo de João? Irmãos, toda pessoa pode passar por crise. O problema não é a crise, o problema é quando a gente não vai a Cristo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos, porque alívio é para quem está numa crise momentânea. Pastor Anderson, o senhor nunca vai estar cansado no aspecto de porque o senhor já tomou o jugo. O problema é que muitas vezes a gente tira o jugo por um momento. Aí Deus fala, Levi, você está com crise. Está aqui, nego, volta para lá. É alívio. Porque o alívio é uma sobrecarga momentânea de quem está em dúvida. E parou de dividir o quê? O jugo. Agora concentra, amados, pode passar. Tomem sobre vocês. O que Jesus está falando para os fariseus? Ei, pega o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Lembra da clínica da alma? Quem lembra da clínica? Bora aqui, Marcão, vem aqui, meu filho. Sobe aqui em cima, rápido. Vem, Jaime. Vai sofrer, tu faz parte do... Vem aqui, meu filho, tu é abusado, tu é de Deus. Vem aqui, esse menino eu gosto dele. Bora, boy, é para hoje. Meu craque. Isso aí. É de Deus, vai aguentar, vai ter que aguentar. Vem aqui, meu filho, fica aqui do lado do Jaime. Fica aqui de costa com ele, um de costa para o outro, ó. 1 metro e quanto? Ó, no olho. Eita glória. 1 metro e? Quando ele era novo, 1,71. 1,70 e? 70 aí, ó. Já está maior que você e tenho 70. Não, brincadeira. Pode ficar de frente. Jugo igual. Jugo. Nenhum vai ficar sobre. Por quê? Porque está dividindo. Quanto maior a diferença entre o casal, mais um se lasca. Agora vem para cá, meu filho, vamos judiar do Jaime. Não, não é do Jaime, é do Marcos. Agarra eles. Dá-lhe uma gravata aí. Aquela bem legal, viu, meu filho? Não tem dó não, viu? Isso, dá-lhe. Eu sei que quem está sofrendo é você. Vamos andar aqui, vamos? Não. Bota o peso, meu filho. Bota o peso. Eles vão mandar aqui, vamos, olha. Filma aí que é para sofrer mesmo. Ó, quem que está sofrendo aqui agora? Não, fora ele. Ele falou eu. Quem que está sofrendo aqui? Quem? O Marquinhos. Ó, o Jaime aqui está um pouquinho de peso. Mas quem estava sofrendo mais era a carga. Por quê? Porque a carga é viva. Se a carga tivesse morta, era um pau. Como ficaria? Então o peso chega em quem primeiro? Ó, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Cansaço é quem sai do jugo de maneira momentânea. João Batista saiu do jugo de maneira momentânea. Ele entrou numa crise ministerial. Quem aqui nunca? Quem nunca quis retroceder contra o aguilhão muitas vezes? Dura coisa recalcitar. Agora olha lá.
Quando você entra no jugo, ó, só que é a lei da responsabilidade. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus não coloca jugo em ninguém, meu irmão. Ele convida você. Venham, só que só vai a Jesus quem é humilde. Que diz assim, rapaz, o mundo não tem nada para mim. A prostituição não é verdade, meu irmão. Vai acabar com o teu casamento, vai acabar com a tua vida. Vai acabar com o teu dinheiro, você vai terminar com essa amante sozinha, numa vida desgraçada e com ódio dela. Porque você vai olhar para lá, para trás, e vai dizer, acabou com a minha esposa e meus filhos. Um velho decrépito. Porque quem cuida de velho chato é só a esposa. Seus filhos não querendo te ver, teus netos não vão estar perto de você. A cachaça vai matar você num boteco. Vai perder o dinheiro. A droga vai acabar com você, o cigarro. Ei, Jesus é bom demais da conta. Só que ele diz o quê? Para de achar que o teu jeito é o certo. Porque gente orgulhosa não vem a Jesus. Gente orgulhosa não aceita ajuda, nem conselho, nem direção. Venham a mim. O meu jugo é... O que é o jugo? É a trave que liga um animal ao outro. A do diabo é pesado, viu, meu irmão? O jugo de Jesus é... Só que quando você une um animal ao outro, tem uma carroça que deriva do jugo, que é o encargo. Aí vem a carroça atrás, e a carroça vem o fardo em cima. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que é leve? Quem que é o maior aqui? Quem que é o Marcos aqui na ilustração? Representa quem? Quem? Jesus. Quem que representa o Jaime? Eu. Quem que representa o Léo? O fardo. Léo, o fardo. Quem está liderando ele? É brincadeira, meu filho. Cuidado com a ferida, viu? Vamos fazer clínica da alma. Você, Jesus, o jugo e o fardo. Pronto. Ó, quem que sofre de verdade aqui nessa união? Meu irmão, depois que você entra na aliança com Jesus, você anda sobrecarregado? Porque Jesus carrega o peso quase todo sozinho. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ruim é andar com capeta. Porque você vai levar mais peso e ainda os demônios vão pular na carroça. Ihu! Aplaudir Jesus pela vida dele. Obrigado, Jesus, Léo. Valeu, Jaime. Jesus nessa noite fala a nós aquilo que ele falou há mais de 2000 anos atrás. Venham a mim. Essa mensagem é atual. Ela não mudou. E agora, mais do que nunca, Jesus tem autoridade. Ele já morreu, ele já ressuscitou e ele voltará. E você nem precisa ter tanta fé nele quanto aquele povo daquela época tinha que ter. Porque a vida dele é provada. Mas a mensagem continua. Quem está com dúvida, vá a Jesus. Quem ainda não creu por dureza de coração, vá a Jesus. Porque só nele nós temos a vida eterna. Vamos colocar em pé? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. A pergunta continua, irmão. A pergunta continua. Você quer Jesus? Talvez você entrou nessa noite como João Batista, com dúvida ministerial. Talvez com vontade de entregar a tua célula, teu discipulado, cansado de discípulo. Normal a gente passar por crises ministeriais. Quem nunca, né, Revo? A vida dura essa, pastor. Muitas vezes as prisões da vida chegam, as lutas por causa do amor a Cristo. O próprio Elias passou por a mesma situação de João Batista, de querer abrir mão do ministério. Mas Jesus, ele sabe compreender as nossas dores, as nossas crises. Jesus sabe
Jesus sabe lidar com o nosso cansaço. Jesus não tem crise de identidade. Ele não se ofende com a sua dúvida, porque Ele sabe quem Ele é. Mas Ele continua dizendo: bem-aventurados que não se escandalizarem de mim. Bem-aventurado quem não negar Ele diante do mundo. Porque quem confessar Jesus diante do mundo, ele vai confessar diante. Mas quem o negar diante do mundo, ele negará diante do Pai. Não entregue sua célula. Não entregue seu discipulado. Não tire a mão da obra de Deus. Não tire a mão. Não abra mão da sua reunião de 12, de discipulado. Não abra mão de andar perto de Jesus. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, Jesus diz: ei, venham a mim. Venham a mim. Venha a mim. Venha com vício em álcool. Venha com vício em droga. Venha com amante. Venha com pecado. Venha com dívida. Venha todo lascado, mas venha. 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 Jesus não chama ninguém perfeito, Ele chama pecadores ao arrependimento. Ele não diz assim: quando você estiver pronto, venha a mim que você fica pronto. Nenhum dos 12 de Jesus estava pronto, nenhum. E mesmo após a morte e ressurreição, ainda tinha vários deles que desviaram. E Jesus foi buscar todos, porque Jesus não desiste, só que Ele não arromba a porta. Você quer conhecer o Pai? Você tem que conhecer Jesus. Ele é a porta. Quem passar por Ele salvar-se-á. Ele é o pão que mata a fome. Ele é a água da vida. Ele é a luz que ilumina o seu caminho. Ele é Jesus, Ele é a vida. Quem beber dele jamais terá sede. Vai jorrar para a vida eterna. O convite é o mesmo. Venham a mim. Eu quero convidar hoje os pródigos, aqueles que fugiram da casa do Pai, aqueles que se afastaram, aqueles que por um momento se ausentaram, aqueles que por um momento a dúvida o roubou de assalto, aqueles que nunca antes tinham vindo, mas que hoje estão aceitando humildemente dizer: eu preciso de Jesus. E hoje eu vou entregar o meu fardo para Jesus. Hoje eu coloco Ele do meu lado, ou eu me coloco do lado dele. Hoje eu aceito dividir o jugo com Ele. Hoje eu entendi que sem Ele eu nada sou, nada posso fazer. Eu estou convidando aqui pecadores ao arrependimento. Eu estou convidando pessoas que querem reconhecer Jesus como o Criador do mundo, como o Senhor do universo, como o Filho de Deus que nos restaurou, que nos reconciliou. Você que crê em Jesus como Senhor e Salvador, você que o quer aceitar, levante a sua mão bem alto. Você que quer voltar para Jesus, você que nunca aceitou Ele, levante a tua mão. Pastor, eu quero aceitá-lo hoje. Só quem nunca aceitou. E quem quer reconciliar, vem aqui à frente, sai do seu lugar, dê esse passo para a vida. Aleluia, é isso, é assim que tem que ser. Nós não temos que ter vergonha de reconhecê-lo. Nós precisamos confessá-lo. Somente aqueles que dizem: eu preciso, eu não quero ser orgulhoso. Pode vir, encosta no altar. Tem festa no céu hoje. Hoje tem festa no céu. Porque uma alma vale mais que todo mundo. Tem mais vidas para vir. As vidas estão vindo, os filhos estão chegando, a casa está ficando cheia e a festa está começando. Venham a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está querendo desistir da vida. Talvez você já até pensou em suicídio. Jesus está falando: vem a mim. Vem a mim. Dê uma chance para você mesmo. Vem aqui, Jesus está te esperando. O jugo dele está aqui na frente te esperando.
Você vai ganhar nessa aliança. É você que vai ganhar nessa aliança.